Oi, eu sou o Anderson e bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu vou trazer de análise aqui, e o primeiro episódio que eu vou estar trazendo aqui é sobre Percy Jackson, uma série que saiu aí da Disney Plus. E esse é um vídeo um pouco mais descontraído, sem roteiro, é um vídeo que eu vou estar somente analisando, falando sobre a série, pontos importantes, o que eu achei, as diferenças do livro. E se você chegou aqui no meu canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu falo aqui sobre tudo da cultura pop, seja séries, filmes, animes, HQs, mangás, etc. Então já deixa o teu like, compartilha o vídeo para alguém que gosta de Percy Jackson e também deixa a tua inscrição aqui, porque isso é muito importante. Isso vai incentivar eu a trazer mais conteúdo sobre Percy Jackson e também análises. Eu vou estar trazendo análises toda semana quando sair o episódio. Então, vamos lá. Eu vou estar trazendo análises semanais sobre Percy Jackson, falando outras coisas também, sobre curiosidades, 10 fatos. Tem uma playlist já aqui no canal sobre isso, então se você quiser eu vou deixar aqui linkado, tá? Aqui desse lado. É só você clicar e ativa o sininho também para poder não perder os conteúdos que eu vou estar trazendo, tá? Já que é uma análise semanal, todos os episódios eu vou trazer aqui no canal e comentando também. Redes sociais são todas @nerdruida, então segue lá. Tem no Instagram, o TikTok e o Facebook também. O primeiro episódio começou com o Percy falando ali, um monólogo falando sobre que não é legal você ser um semideus. Que isso não é interessante e eles vão atrás de você. Isso tá bem legal. Tá acompanhando bem o ritmo do livro, já nesses primeiros 30 segundinhos ali desse episódio. Para deixar você bem situado, esse primeiro episódio, ele acompanha até o capítulo 4 da história do livro. Então, foi bem adaptado, não correram tanto no assunto, mas tiveram algumas coisas ali que ficou faltando, que eu acho que se tivesse colocado, teria ficado até melhor. Mas não é que a adaptação até então tá ruim, ela tá ótima. Mas tem alguns detalhes que poderiam ter deixado até mais legal. Bom, o Percy ele começa falando que ele vê algumas coisas que ninguém entende, e que se ele comentar com aquilo sobre outras pessoas, as pessoas acham estranho, então por isso ele se isola, não fala tanto. Ele conhece um amigo chamado Groover. E esse amigo Groover é bem legal, bem gente boa, fala com ele, não acha ele estranho. Eles jogam um TCG ali, um Trade Card Game, que eu achei interessante que isso não é detalhado no livro, até então pelo que eu me lembro. Mas eu achei legal, um jogo ali de cartas grego, romano. Um flashback do Percy falando ali de quando ele era criança, mostrando que ele e a mãe dele já tinham visitado aquele museu. Aquele museu ele é de arte grega e romana. Quando ele volta à realidade, quando ele volta do mundo da lua, aquele mundinho paralelo dele, lembrando que ele tem déficit de atenção e dislexia, isso não foi abordado na série. E quando ele volta, o Sr. Brunner tá ali falando com ele repreendeu a Nancy, que tava tirando a atenção dele. Durante o capítulo ali no livro, é descrito que a Nancy ela tava atrapalhando bastante a aula, tava enchendo o saco. Ela não foi tão colocada assim como uma menininha tão chata. Na verdade, ela é bem chata, a um ponto de que você que tá lendo tá a fim de dar uma bicuda nela. Mas enfim, o Sr. Brunner, ele acaba falando ali com o Percy, dizendo que ele é bem especial e acaba dando pra ele a caneta. E aquela caneta ali vai ser bem importante pra ele, capítulos à frente, mas já naquele episódio já acontece o que é pra acontecer. A Sra. Dodge é uma professora de álgebra que entrou mais ou menos ali na metade do ano, ali na Yance Academy. E o Percy, ele acaba vendo ela, na série, como um monstro com asas que apareceu ali. Só que ela acaba aparecendo no meio da multidão. E isso acontece quando eles vão lá pra dentro do museu. É uma coisa que acabou sendo adaptada um pouco mais rápida, para não demorar tanto, para não seguir exatamente como aconteceu no livro. Não é uma coisa que impacta, não é uma coisa que tem que ser seguida realmente ao pé da letra, mas ficou ali até um pouco diferente do que a gente leu no livro. Só que isso não muda o fato. Ficou legal, ficou bem adaptado. E as pessoas não viram ela justamente porque tem uma névoa que impede das pessoas verem aqueles tipos de monstros, aqueles seres mitológicos. Isso aí não foi abordado na série, vai ser abordado depois, até quando o Groover fala. E a Sra. Dodge só vai falar com ele porque ele acabou empurrando a Nancy, empurrando entre aspas, porque ele não botou a mão nela. Foi simplesmente a força dele, já que ele é filho do Poseidon. Ele tem aquela habilidade ali com a água. E quando ela vai repreender ele, ela vai lá pra dentro do museu e acontece todo aquele paranoê que ele puxa a espada sem querer, que viram a espada e ela vira pó. Aquilo de virar pó não é porque tá morrendo e tá virando um Voldemort da vida, tá se desfazendo, não. Aquilo ali são seres que eles não morrem definitivamente. Eles são apagados ali naquele momento, mas depois eles voltam e continuam indo atrás do semideus que eles estão buscando. Depois desse acontecimento, o Percy ele acorda, ele tinha caído ali no chão, ficou desacordado um tempinho, e ele é chamado
pra sala da diretoria. O Sr. Brunner tá lá e o diretor da escola, e eles acabam falando com ele e ele tá sendo expulso. Ele acaba chegando em casa e encontra o Gabe, que fala com ele que ele foi expulso. Só que na verdade ele não tinha sido expulso, aquele era o último dia lá na Yance Academy, era o último dia de escola dele. Mas na série adaptaram ele colocando como se ele tivesse sido expulso, porque ele tinha sido expulso realmente de outras escolas anteriores, que ele é tido como uma criança meio travessa, meio levada. A história realmente fica muito melhor sendo adaptada em formato de série do que em filme, como aconteceu, porque não fica aquela correria toda que aconteceu nos filmes. Por isso que muita gente não considera os filmes como uma coisa legal, uma adaptação boa. E a série ela tá sendo trazida aqui pra gente justamente para corrigir aqueles filmes de 2010, 2011, que foram muito rápidos e adaptaram algumas coisas muito erradas. E em formato de série realmente ficou muito melhor. Aquilo que aconteceu ali com a senhora Dodds, ali lá de fora, não foi muito bem explicado, como eu falei. Mas a adaptação não ficou ruim. Mas eu senti falta de algumas coisas, como as trovoadas, que no livro é citado que acontecem umas 3 trovoadas, tanto quando ele tá lá fora, quando ele tá lá dentro conversando com a senhora Dodds e o Sr. Brunner, quando ele aparece, joga a espada pra ele, que no caso é a caneta, que ele joga e vira uma espada. Eu senti falta disso e também do lance do Sr. Brunner falando com o Groover, falando sobre o solstício de verão. Aquilo não foi explicado, não trouxeram logo pra série pra abordar isso logo no começo. E também não aconteceu a cena em que o Groover tá com o Percy no ônibus, eles estão indo pra casa, estão indo embora, e o Groover fala pra ele que qualquer problema ele pode falar com ele, pode ligar pra ele, pode ir procurar ele no acampamento meio sem. Só que ele não explica tudo bem detalhado. Isso não é explicado, ele vai dizer um pouco mais à frente, justamente porque quanto menos o Percy souber, melhor pra ele, porque ele vai atrair menos monstros pra ele. Mas eu senti falta nessa parte simplesmente porque tem as 3 velhas tricotando a meia da morte. E isso aí é uma coisa que ia impactar muito na hora que o Groover chegasse lá em Montauk pra falar com a Sally, e aquele sentimento todo de urgência que acontece no livro não foi tão transmitido aqui na série. Quando o Percy ele chega em casa e ele vai lá e vê o Gabe ele foi adaptado até como um cara mais legal na série. Mas no livro realmente o Gabe ele é um pé no saco, ele é um cara, putz, sem noção. Ele deixa charuto jogado pelo chão, ele deixa lata de cerveja, é o cara que fuma pra caramba, joga poker com os amigos ali, no caso ele tá jogando através do computador. Colocaram um negócio até mais clean, mas o Gabe realmente ele tem uma aparência muito mais suja, muito mais feia, ele fede, e esse fedor ele tem uma explicação, era uma coisa que era justamente pra inibir o cheiro do Percy. E dali o Percy e a mãe dele vão indo pra Montauk, já era uma coisa que estava prevista de acontecer, porque no outro dia o Groove ia lá buscar ele, ia explicar algumas coisas pra ele, mas eles já foram lá naquele dia porque a mãe dele queria ficar lá tranquila com ele e tal. E aquilo ali é um lugar bom pra ela, um lugar tranquilo pra ela, uma coisa que traz boas lembranças do pai do Percy. E quando eles chegam lá, a Sally começa a explicar algumas coisas. Isso também rola no livro, na adaptação ficou até bem legal também. A Sally ela passa um sentimento de boa mãe, de mãe que se preocupa realmente com o Percy e queria manter ele longe daqueles problemas. E chega o Groover. No livro, diferente da adaptação, ele é deixado pra trás porque o Percy vai embora, não espera ele. E quando ele chega lá, ele tá com um sentimento de urgência muito grande. Por quê? Porque tinha acontecido que as velhas tinham aparecido, as velhas tricotando a meia da morte. E aquilo era um sinal muito claro de que estavam atrás do Percy. E esse sentimento todo, ele não foi passado de urgência assim na série. No livro, é uma coisa desesperadora. Quando a Sally escuta isso do Percy, ela manda eles entrarem no carro rapidamente. Só que aí na série não teve esse sentimento tão grande de urgência. E eles acabaram pegando o carro já pra ir embora, porque eles precisavam ir logo, mas não teve aquele sentimento tanto de urgência em saber que ele tava realmente correndo perigo naquele momento. O Groover, durante o caminho ali no carro, ele já vai explicando o conceito da névoa, do porquê que as outras pessoas não conseguem ver e somente ele vê. O Groover também ele consegue ver, só que claro, ele mentia, dizer que não via nada, não viu se era Dodge, mas depois ali no carro ele assumiu que viu. E a névoa nada mais é do que uma coisa criada para poder proteger os seres humanos de verem os semideuses e outras criaturas mitológicas. E aparece o Minotauro. O Minotauro que vai lá atrás dele, caçando ele, e rola toda aquela batalha lá, onde ele arranca o chifre do Minotauro, e aquilo ali vai trazer um probleminha pra ele lá no acampamento, que a galera fica achando que, putz, eu treino tanto pra um cara que não tem nenhuma experiência, nunca treinou pra nada, já conseguiu derrotar o Minotauro, enquanto a gente tá aqui treinando pra caramba, ele nunca teve essa oportunidade. E ali a mãe do Percy acaba
virando poeira amarela também ali, como aconteceu com a Sarah Dodge, e também como veio acontecer com o Minotauro. Calma, ela não morreu, pra quem não leu os livros ela tá bem, mas até então o Percy não sabe, e quando ele acorda depois de lutar com o Minotauro, ele só vê uns vultos ali, e ele vê um cara bem grande em formato de cavalo. Simplesmente é o Sr. Brunner, que é o Quairon, ele é um centauro. Eu achei bem interessante esse episódio, achei ele bem adaptado, mas tiveram esses pontos aí que eu falei, como por exemplo o Groover falando com ele e não demonstrando tudo que ele tinha pra mostrar. E também não aconteceu aquela parte das senhoras aparecendo, Tricotonomia da Morte. Talvez isso no CGI não ficasse tão interessante de colocar como a Sarah Dodge, por exemplo. Talvez por isso que eles não quiseram adaptar. Mas isso poderia transmitir um sentimento de urgência muito grande que eu não vi no primeiro episódio. Poderia ter ficado um pouquinho melhor. Mas esse primeiro episódio ficou muito bom realmente. Bom, esse foi o primeiro episódio do Percy Jackson. Eu vou estar trazendo aqui análises semanais sobre essa série. Até ela acabar eu vou trazer todos os episódios. Já vai sair o episódio 2. Eu vou estar comentando aqui também. E você pode acompanhar aqui o canal vendo sobre esses conteúdos que eu vou estar trazendo de Percy Jackson. Lembrando que tem uma playlist aqui já com curiosidades e fatos que você pode acompanhar tudo. E não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo, que isso vai me ajudar muito. Isso é um termômetro que vai me mostrar o quanto vocês estão gostando de ver esse tipo de conteúdo aqui. É o primeiro episódio de análise que eu tô trazendo. Já trouxe outros, mas eu não consegui trazer de todos os episódios. Esse daqui é o primeiro. Então segue lá minhas redes sociais, @nerdruida, que eu trago outros conteúdos lá também. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse primeiro episódio de Percy Jackson. Na minha opinião ficou bem legal, mas poderia ter sido realmente um pouquinho melhor. Qual foi a opinião de vocês? Bom, é isso, eu vejo vocês em outro vídeo e até mais.